Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Em 1935 entrou a fase racional e, quando entrou a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, também entrou outra fase, a fase de liquidação do animal racional. Então, com essa fase de liquidação, todos ficaram loucos, a energia magnética atuando fortemente e todos loucos, sem saberem para onde vão, cada um correndo para um lado sem saber para onde vai. Mas tudo isso tem a fase de recuperação. Então, tem um mal, mas tem um bem para recuperar o mal. E é sobre isso que nós vamos falar. Fase de liquidação, fase de recuperação, loucos que têm jeito de se curarem. É a reconstrução da humanidade. E a reconstrução no terceiro degrau, que é o terceiro ciclo, porque o primeiro e o segundo ciclo serviram para lapidar, preparar e extremamente dificuldades extremas, porque é difícil a gente chegar para formar, por exemplo, um profissional na academia. A gente gasta hoje ainda em torno de uns 20 e poucos anos para formar um engenheiro, para formar um médico ou para formar um advogado. Prepara, porque a formação mesmo vem depois do diploma. Porque depois que ele ganha o diploma de engenheiro, de médico, aí é que ele vai se formar verdadeiramente, porque vai passar a atuar. Então, assim, em modos, comparando a humanidade, nós tínhamos que passar realmente por todas estas fases e agora estamos vivendo a fase mais difícil de compreender, porque não tem como explicar tanta transformação, tanta alteração e o medo, a preocupação que um tem. Mas o que vai ser de nós? Mas não pode fazer isso, não tem que ser assim, e etc. Aí vem aquela questão, como no relato anterior, no nosso vídeo anterior, sobre a questão da rampa inclinada, dos 4 que se arvoraram, né? Veja lá o nosso vídeo anterior. E hoje a humanidade está vivendo uma situação relativamente semelhante. Dá para se comparar. Tem coisas que realmente você não pode admitir, dizer assim, isto eu não posso fazer, é contra os meus princípios. Mas você vai ter que fazer. Isto se você tiver uma boa índole, porque esclareça-se muito bem, tem os loucos que podem ser recuperados e tem os loucos que não podem ser recuperados. Então já começamos a separar 2 tipos de loucura, né? Tem o louco beleza, né? O maluco beleza, como dizia o nosso cantor famoso, e tem o maluco que veio para destruir. Você é que vai decidir se a sua loucura está no ato da reconstrução, ou não vai decidir nada, então a sua loucura, porque essa não decide, essa já está na destruição. É fácil de a gente distinguir quem é louco e quem não é louco. Todos estão na fase da loucura, a fase do fogo. Fogo é por todo lado e todos estão sendo queimados pelo fogo, rendidos pelo fogo, tudo na mata-mata. Não é isso? Só foi evitado o fogo atômico porque os habitantes do mundo racional estão aqui. E esse é o ponto que eu gostaria de realçar para as pessoas que eu jamais faria uma loucura dessas. Eu também jamais quebraria aquelas colunas de concreto, somente sendo louco para quebrar aquelas colunas de concreto e a rampa se acertar. De modo semelhante hoje, a fase racional é mais ou menos o que tem que acontecer, o que tem que ser feito, somente está no plano e na arquitetura do raciocínio supremo. Porque nenhum ser material poderá ter acesso a esta informação enquanto ela não for realizada. Mais ou menos isto que a gente precisa compreender. Enquanto não for realizado, nós jamais compreenderemos o que está sendo feito. Mas como ter certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa se todos nos sentimos ou loucos ou mais ou menos loucos? Minha recomendação é a seguinte, pessoal, tá? Isto é pessoal, você siga a sua orientação, por isso é que temos o livro, para poder entender isso,
confiar no que está sendo falado, no que está escrito, e tomar aquela medida certa. Bom, eu vou fazer esta loucura, eu sei que é loucura, mas eu sei que eu preciso fazer e vou confiar, porque eu sei o que eu quero. Então a gente tem horas que faz loucuras na vida, mas a gente sabe o que a gente quer. Esse é o louco que pode se recuperar. Se não souber isso, aí paciência, já fez, é um destruidor, é o louco que vem para aniquilar e destruir aquilo que tem que ser destruído, pois isso, somado com a outra parte, a parte da destruição, com a parte da reconstrução, é exatamente o plano perfeito para que a coisa dê certo e toda a humanidade seja recuperada de volta ao seu estado natural. Eu adoraria poder assistir esse vídeo, quem sabe daqui a uns 10 anos, e dizer assim, maluco, beleza, falou tudo que tinha que falar, mas não explicou nada. Mas a coisa não é para explicar. A explicação vem depois. É aquela profecia do que já aconteceu, né? Ser profeta do que já aconteceu é uma coisa muito fácil. Depois que acontece, nós podemos fazer essa profecia. Doutor Carlos, o senhor que não é um médico da cabeça, mas sabe, manja um bocado de loucura dessas coisas todas que a gente está falando aqui. É verdade. Se fala muito da pandemia de Covid-19, que nós todos estamos vivendo, toda a Terra, né? Já há mais ou menos um ano, mas não se fala da pandemia de saúde mental, né? Essa Covid-19, e eu já falei aqui outras vezes, ela veio simplesmente botar uma lente de aumento no desequilíbrio do pensador, e o pensador continua teimando em não querer se atualizar com a natureza, continuar vivendo dentro do artifício, que é contra o natural. Então tem aquele cinismo social, parece que está tudo bem, e elege governantes, dirigentes que são pensadores também, então tem que dar o que está dando, né? Nunca vi a mídia tanta crueldade, terrorismo com o povo, nunca vi tanto desmando, mas é o que a gente está merecendo. Até que o povo realmente queira desenvolver o raciocínio, aí não vai ser possível essas coisas. Simplesmente não vai ser possível eleger uma pessoa que é enganadora. Não é possível porque todo o povo raciocinando vai escolher certo, não vai ser possível ser enganado. Agora, essa pandemia, outras pandemias ocultas que estão aí já há bastante tempo, por exemplo, pandemia de doenças crônicas evitáveis, hipertensão, diabetes, obesidade, isso tem pelo menos 6 décadas, a Organização Mundial da Saúde falando nesses termos. Mas ninguém quer fazer o dever de casa que tem que fazer, né? Atividade física, dieta saudável e cuidar da cabeça. Se não cuidar da cabeça, com 6 meses, pode ser qualquer classe social daqui, dos Estados Unidos, da Europa, com 6 meses para com atividade física e para com a dieta saudável. Fica só com o remédio caro se for rico ou o remédio do SUS se for pobre. Mas isso é o quê? Não cuidar da cabeça, é saúde mental, né? A Covid veio mostrar que não tem saúde mental, mas o artifício é o império das aparências, estava tudo num oba-oba. A exploração do homem pelo homem continuava, a exploração da natureza desenfreada, um absurdo tudo que está acontecendo, né? O esperto, mais esperto, fazendo leis para fazer tudo dentro da lei, é dentro da lei, né? É só assistir o Advogado do Diabo para ver o que ele fala lá, né? Então, a questão que ansiedade era o mal do século XX, isso na década de 80, a Organização Mundial da Saúde falava nesses termos. Ansiedade, mal do século XX. Só que tinha um idealismo romântico de que ciência e tecnologia fossem sinônimos de civilização. Civilização é a educação da mente, não é essa civilização de animal aparente, né? Se não tiver guarda, ele rouba. Se não tiver... tem certeza que não vai ter multa, ele vai passar o sinal vermelho e assim por diante. E a tecnociência substituiu a metafísica, dizem os filósofos do artifício, mas não dizem como é que se faz, tem que se ligar na natureza. A cultura racional ela é metafísica, ela fala de valores, fala de energia e valores, nos alfabetiza em termos de energia. E aí sim é uma civilização, né? É isso que está faltando. Na virada do milênio, as pesquisas mostraram o consumo muito alto de algo que não se sabia.
crianças e idosos com ansiedade usando ansiolíticos. Isso porque apareceu na estatística. Já a bola atrás da defesa, né? Aí começou a pesquisar por que disso. Porque a ansiedade estava aumentando, né? O velhinho do interior consumindo Rivotril. Ah, porque eu vi São Paulo na televisão, São Paulo estava mó terror. E isso lá, 2000 e pouquinho, né? Começou a se fazer trabalho em cima disso, mas é um trabalho dentro do artifício. Então, se não for dentro do natural, não vai funcionar. Fora do mundo racional, o mestre diz, todos são loucos. O hospício está aberto, o Porfírio está falando agora. Antes ele citou Raul Seixas, que eu gosto muito como poeta, né? Então, no Afro-Brasileiro, ele falou maluco beleza, né? No Afro-Brasileiro, eles fazem uma classificação de loucura. Loucura mansa é um transe que a pessoa está recebendo a sua própria forma, ou a forma de energias infantis. Não tem nada de perigoso nisso, né? Tem uma loucura santa, que a pessoa tem um transe onde a comunidade recebe orientações, recados do mundo espiritual, tal. É uma loucura santa, né? E a própria ciência depois diz que isso é isso mesmo. E tem a loucura braba. A loucura braba está recebendo o astral térreo, né? Aí faz crime, faz tudo. Isso aí é classificação de loucura dentro de um cultural. Fala, Jorge. Você falou do Raul Seixas, não pode esquecer do Paul Rabbit, do Paulo Coelho, né? Que é outro louco. Tem muitos exemplos. A gente não, o assunto é uma bola de neve, né? Mas a questão toda Então, a questão toda sempre cai nessa questão cultural, né? Nós estamos vivendo uma cultura artificial que é contra o natural. Parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. É preciso, é necessário a pessoa se conhecer para desenvolver o seu raciocínio e aí ficar com equilíbrio interior, não pensar. Os neurocientistas agora falam cérebro bom não pensa. Já falei isso em outros vídeos aqui. Cérebro bom não pensa. Neurocientista agora falando como os místicos sempre falaram. Quando eu estava na faculdade, final dos anos 70 para 80, era a pior matéria para mim, porque era um materialismo frio. Eu tinha que responder o que eles queriam, que só tinha uma máquina, não existia nada de energia, de espírito, não. Para eles era um absurdo. E eu tinha que engolir sapo para tirar a nota para passar. Agora não, estão falando como místico, neurocientista. Cérebro bom não pensa. Para não pensar, tem que ter o desenvolvimento do raciocínio. A leitura do Universo em Desencanto é uma leitura reflexiva, é uma meditação através do intelecto sem precisar desse nome, é o nome do artifício. Mas é uma leitura que desenvolve o raciocínio, dá um equilíbrio interior e a pessoa não pensa. Ela até passa por um lugar tumultuado, mas a imunização racional garante. O interior da gente fica separado, blindado. Isso é imunização racional. Então, pandemia é pandemia de saúde mental. Vacina não cura nada de saúde mental. E até é questionável essa questão de vacinação com relação à parte imunológica nossa. Eles têm um conceito de vida corpórea, eles acreditam em micróbios. A gente não nega que o vírus é um micróbio, o racional fala isso, vai até vírus em energia. É só ler o Universo em Desencanto para ver. Então, a imunização racional é superior a tudo e a todos. Leia o livro Universo em Desencanto. A maior loucura que a gente tem passado, e a professora Nádia está aí, é quando o aluno começa a faltar com respeito ao professor. Não é verdade, doutora Nádia? Porque acaba o sistema educacional e acabou a educação, acabou a coisa, faliu. Acabou a educação, aí acaba o respeito, aí vira uma bagunça só, generalizada, né? Mas, conforme nós falamos aqui diversas vezes, tudo isso é resultante de um pensamento enfraquecido, que não é mais alimentado pela natureza, e a partir do momento que deixou de ser alimentado, deixou de fornecer, né? Deixou de passar orientações positivas
para o pensador. E ele começou a fazer aquilo que bem pensava, aquilo que queria fazer do jeito que bem queria, né, por conta própria, e a pessoa, quando não tem mais orientação e começa a fazer as coisas por conta própria, não pode realmente sair nada que preste. E é o que está acontecendo no mundo, né? Nas escolas, então, nem se fala. A situação que a educação passa por causa desse descontrole físico, moral e financeiro é muito grande, porque a sociedade está doente e, por conta dessa doença, né, o desequilíbrio aumenta cada vez mais. Mas, completando o que você estava falando agora há pouco, Porfírio, todo esse processo de liquidação que está acontecendo no mundo, essa situação de salve-se quem puder, é uma grande prova de que o ser humano não se manda. O ser humano é comandado, mas ele só percebe isso, né, que é comandado por energias mais fortes do que ele, energias degeneradas, enfraquecidas, mas com mais força do que ele para fazer da vida dele o que bem quer, para transformá-lo num joguete. Ele só percebe isso quando está lá quase chegando ao fundo do poço. Então, é necessário que as pessoas saibam que ninguém fica maluco porque quer, ninguém entra em depressão porque quer, ninguém passa a sofrer de síndrome de pânico porque quer. A pessoa serve de joguete para as energias elétrica e magnética. Elas fazem da pessoa o que bem quer, porque elas têm força para isso. Mas existe uma força muito maior do que essa, que é a energia racional, a única capaz de neutralizar essas duas forças e recuperar o equilíbrio do ser humano. E para entrar em contato com essas duas energias e recuperar o equilíbrio, recuperar a paz, recuperar a educação, recuperar tudo, só estudando a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Por isso que a fase racional é a fase da recuperação. Ela está aqui para recuperar tudo aquilo que o ser humano perdeu, né, por causa do enfraquecimento do pensamento. Mas, para isso, é preciso preparo, é preciso estudar, conhecer, estudar, ler diariamente, né, para fazer esse tratamento. A leitura é como se fosse um tratamento. Por quê? Porque a pessoa tem que ler todos os dias e, através da leitura, ela vai absorvendo, né, ela vai recebendo a energia positiva, vai se equilibrando e vai se livrando das duas energias enfraquecidas, elétrica e magnética, que fazem uma bagunça na vida do ser humano. Então, a melhor maneira de reverter essa situação, de se livrar dessa situação crítica que o mundo inteiro está passando, é entrar em contato com a cultura racional nos livros Universo em Desencanto e vai descobrir, através disso, a força que o raciocínio tem, que nós temos um potencial muito grande dentro do nosso corpo e muita gente não sabe, mas vai saber através, ou melhor, grande parcela da humanidade ainda não sabe, mas vai saber se entrar em contato com a cultura racional, entrar em contato com a natureza e desenvolvendo o raciocínio. Não costumamos citar muitos nomes de pessoas, mas hoje foi citado aqui Raul Seixas e Paulo Coelho. Então, foram ferramentas usadas pela natureza para trazer música dentro da loucura para os loucos, que somos todos loucos. Então, adorávamos e adoramos os dois, as músicas, porque um louco se entende com o outro. Então, a loucura total, muita gente se esforçando para ser um louco normal e não precisa se esforçar não, porque isso já é natural da natureza, todos serem loucos. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, não perca tempo, conheça o livro Universo Desencanto, a Cultura Racional e salve!